morrem diante de Deus. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, fulminados por um fogo que sai de diante do Senhor, e os atinge e eles morrem. Para entendermos um pouco melhor, precisamos, antes de tratar especificamente sobre a morte deles, e só lembrando aos amados irmãos o que está em Romanos capítulo 15, versículo 4, onde Paulo diz: tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo diz: tudo o que aconteceu aos israelitas no passado, no Antigo Testamento, lhes sobreveu como em figuras, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quem foram Nadab e Abiú? Primeiro, seus nomes. Nadab, no hebraico Nadav, significa generoso. Abiú, do hebraico Evihu, significa ele é meu pai, ou Deus é meu pai. Quem foram seus antecedentes? Primeiro, eles eram filhos de Arão. Êxodo capítulo 6, versículo 12, está muito claro isso. Arão casou com uma jovem, esqueci o nome, Eliseba, e eles tiveram 4 filhos, homens: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão é aquele que Deus chamou para ajudar, auxiliar Moisés na retirada do povo do Êxodo ou do Egito. Foi usado por Deus. Ele era uma espécie de vice-pastor ou vice-líder do povo depois de Moisés. Aconteceram alguns fatos negativos que não vamos trazer à tona aqui, mas ele foi usado por Deus para auxiliar o seu irmão Moisés na retirada do povo de Israel. A partir dele, Deus ordenou que a partir dele, de Arão, tanto Arão como os seus filhos e os seus descendentes seriam sacerdotes ou sumos sacerdotes em Israel. Eles eram filhos de Arão, os 2 primeiros. Eles também eram descendentes da tribo de Levi. Só relembrando aos irmãos, quando o povo se prostrou diante do bezerro de ouro, uma das tribos não entrou nessa onda. E quando Moisés diz: cada um pegue a espada e mate a seu irmão, os idólatras, a tribo de Levi se colocou do lado de Moisés e ajudou Moisés a executar os idólatras. E por esse feito deles, por essa prontidão deles de estarem ao lado do Senhor contra aquilo que era errado, Deus separou a tribo de Levi para auxiliar no culto a Deus. Então todo culto era auxiliado pelos filhos de Levi. Dentre os filhos de Levi, Arão e os seus descendentes seriam sacerdotes. Os demais levitas não seriam sacerdotes, mas auxiliariam a Arão e seus filhos no culto a Deus. Questão de montar e desmontar o tabernáculo, ajeitar de certa forma os sacrifícios, preparar algumas coisas, era coisa dos levitas. Mais tarde aparecem os levitas que são músicos, os levitas que são cantores e assim por diante. Mas só Arão e os seus descendentes seriam sacerdotes. Estes homens, Nadab e Abiú, eles tiveram muitos privilégios. Vou destacar 3, dentre outros. Primeiro, eles foram chamados e consagrados por Deus para exercerem o sacerdócio. Deus os escolheu. Eles foram escolhidos e separados. Vemos isso claramente em Êxodo capítulo 28, dos versículos 1 a 43. Também em Números capítulo 3. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1. A Bíblia diz: Deus ordena a Moisés: toma Arão e a seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, separa eles da tribo de Levi, separa eles de entre o povo de Israel, para que realizem o sacerdócio diante do meu povo. Foram chamados por Deus. Isso é um privilégio. Nem todos são chamados assim para esse ministério. Por exemplo, nem todos são chamados para ser pastor hoje. Ser chamado por Deus para ser um ministro é um privilégio. Eles tiveram um privilégio.
Segundo, eles viram a glória divina, a manifestação da glória divina. Uma das vezes mais poderosas e mais fortes, onde a glória de Deus se manifesta no Antigo Testamento, é em Êxodo capítulo 24. E Deus ordena a Moisés e disse: olha, Moisés, tu vais subir no monte, eu vou me manifestar no cume do monte Sinai. Você chama o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú. A início só esses dois, e mais 70 anciãos do povo de Israel, os líderes. E vocês vão subir ao monte. O povo vai ficar no pé do monte. Vocês vão subir até certa altura do cume, e eu vou manifestar a minha glória. Depois eles vão descer, e só você, Moisés, vai subir ao cume do monte. São níveis, símbolo de níveis de relação ou de relacionamento com Deus. E assim acontece. No versículo 10, a Bíblia diz que eles, Arão, Moisés, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, viram o Deus de Israel. O monte tremia, fumegava, havia vozes, relâmpago, trovão, e o povo chegou a dizer: olha, Moisés, não fale Deus conosco, mas fale Deus contigo, e tu transmite a nós. Tamanho foi a manifestação tremenda da glória de Deus naquele momento. Nadab e Abiú estavam ali. Isso foi um privilégio. O terceiro privilégio que eu quero destacar daqueles homens é que eles testemunharam a aliança, o pacto ou o acordo que Deus fez. Êxodo capítulo 24 ainda. Moisés escreve num livro todas as palavras de Deus, depois faz a leitura para o povo, e aí no versículo 7 Moisés pega o sangue de alguns sacrifícios, esparge sobre o povo e diz: esse sangue é testemunho ou testemunha entre a aliança que Deus faz com vocês e que vocês fazem com Deus. No versículo 8 o povo diz: amém, nós faremos e obedeceremos a Deus em tudo. E aí Deus manifesta-lhe a sua glória. Aqueles homens, Nadab e Abiú, tinham muitos privilégios, além de ver o seu pai, a sua tia Miriam, o seu tio Moisés atuarem. Eles presenciaram, por exemplo, a manifestação do envio das pragas sobre o Egito, quando Deus arrasou com o Egito e expôs ali, colocou por terra os deuses do Egito, mostrando que só Ele é Deus verdadeiro e poderoso. Eles presenciaram estas coisas. Mas não basta ter privilégios. Diante de Deus é preciso se aproximar com respeito, reverência, sabendo, entendendo, compreendendo que Ele é santo, separado do pecado, separado do erro. Ele é sublime, é majestoso. Conforme disse Paulo, Ele mora, habita numa glória inacessível. Quando Moisés o viu pela primeira vez e Deus se identificou como o Senhor, ele cobriu o seu rosto, e o texto diz, Êxodo 6:3, para não olhar para o Senhor. Manifestação de respeito, de reverência, de reconhecimento de quem Deus é. Não basta ter privilégio, não basta nascer numa família de cantores ou de levitas, não basta ser de uma linhagem de pastores, não basta ter oportunidades diversas para ministrar, para cantar, para atuar na igreja, no culto. É preciso se aproximar de Deus com respeito, com reverência, sabendo que Ele é santo. A trágica morte de Nadab e Abiú. Primeiro, a atitude errada de Nadab e Abiú. O texto diz, versículo 1, que eles pegaram cada um o seu incensário, puseram neles brasa, puseram fogo e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Versículo 1. E o texto, versículo 1, encerra dizendo: o que Deus não lhes ordenara. Levaram diante de Deus fogo estranho, aquilo que não é usual, daquilo que não é convencional, daquilo que não estava, por assim dizer, no script da adoração ou do culto. Pegaram fogo estranho e levaram à presença do Senhor. Talvez uma ideia interessante, talvez
uma inovação, talvez algo que tivesse imaginado, não, isso aqui Deus vai gostar, não, essa novidade aqui vai bombar, vai dar certo, essa novidade vai atrair ao povo, e com isso ofereceram algo, diz o texto no versículo 1, encerrando, o que Deus não lhes ordenara. Qual foi a essência do ato ou do pecado de Nadab e Abiú? Os estudiosos, os teólogos divergem sobre o que seria. Alguns apostam que foi o fogo tirado do lugar errado, porque o fogo deveria ser tirado do altar do sacrifício, uma brasa, colocado no incensário e então levado até a presença de Deus, conforme Êxodo 6:12. Alguém diz que foi a oferta oferecida fora do momento, porque cada coisa tinha o seu momento, como há tempo para tudo, inclusive no culto, na nossa liturgia. Momento para o louvor, momento para a oferta, momento de oração, momento da exposição da palavra. Alguém diz que foi o incenso errado, a composição que eles fizeram não estava atendendo à prescrição de Deus, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 34. Alguém diz que foram os incensários errados, porque o versículo 1 diz que cada um tomou o seu incensário, o seu próprio incensário, e não os que eram usados no serviço a Deus. Mas o certo é que o que a Bíblia diz, versículo 1, encerrando, o que Deus não lhes ordenara. A essência do ato pecaminoso de Nadab e Abiú foi algo que Deus não ordenou, não exigiu, não prescreveu, não autorizou. Tudo aquilo que Deus não autoriza no culto, e a gente faz, Deus não aceita, Deus reprova, Deus rejeita. E com base nesse texto afirmamos que Deus até pode matar alguém. Nadab e Abiú, exemplo. O fogo estranho que eles apresentaram tem figura para nós. Qual seria o fogo estranho? Fogo estranho hoje seria, por exemplo, as falsas pregações, os falsos ensinos supostamente bíblicos, supostamente vindo de Deus. Alguém me auxilia aí lendo 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Obrigado. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o Espírito expressamente diz, o Espírito fala de maneira forte, que nos últimos dias vai acontecer isso. Isso aqui é verdadeira profecia, não é invenção de homem, é profecia. Alguns, não todos, apostatarão da fé, abandonarão, deixarão, negarão. Veja que o texto está dizendo: alguns apostatarão da fé. Não está tratando, não está falando de alguém que nunca teve fé, mas de alguém que um dia já teve fé em Deus. Alguns deles apostatarão, negarão. Como? A Bíblia vai dizer: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está acontecendo, irmãos, nos arraiais cristãos, em muitos lugares. Pessoas que vão às plataformas, púlpitos, reuniões, eventos em nome de Jesus, estão sendo usadas por espíritos enganadores e estão infiltrando no meio do povo doutrinas ou ensinamentos de demônios, ensinamentos do inferno. E como isso acontece? Pela hipocrisia de homens que falam mentira.
Existem pessoas que mentem, existem pessoas que são hipócritas, e isso, se acontece no meio de uma congregação, é perigoso, porque esse tal que é hipócrita, esse tal que é mentiroso, tem o costume de fazer isso, ele está vulnerável a ser instrumento do diabo para disseminar ensinos, ideias erradas. Pela hipocrisia de homens que têm a sua mente cauterizada, a mente deles não é mais sensível a nada. Inventa, por exemplo, uma profecia, muita gente acredita e ele pensa, deu certo. Se muita gente acreditou é porque é de Deus. E vai indo se aprofundando no erro. Paulo está escrevendo a Timóteo, que era líder de uma igreja. Fogo estranho todas as vezes que alguém traz para o meio da igreja ou para o culto a Deus um ensino falso, um ensino herético, uma doutrina desviada da doutrina bíblica, e para discernir isso é preciso conhecer a Bíblia. Ele está trazendo diante de Deus fogo estranho. E se não tiver cuidado, e se não se ajeitar, vai ser castigado por Deus. E quem sabe, até morrerá, deixará de existir. Nadab e Abiú são exemplos. A irmã Pereira mas Deus não mata porque está na época da graça. Lembro de Ananias e Safira na época da graça, capítulo 5 de Atos, morreram por mentir ou tentar mentir ao Espírito Santo e à igreja. Tempo da graça. Daqui a pouco eu vou citar 4 tipos de morte que essa pessoa está vulnerável. É fogo estranho. O que é fogo estranho? Fogo estranho também pode ser falsas canções, falsos hinos, falsas poesias melódicas, que são supostamente cristãs. E agora, quando você vê o nome gospel junto a uma canção, fique desconfiado, porque o gospel, que começou até bem, já se desviou de Deus e da Bíblia faz tempo. São canções que falam de tudo e dá a você uma falsa ideia de que está falando de Deus, mas nem o nome de Deus cita. São canções cujos autores ou escritores são mundanos, são profanos. Muitas músicas que têm sido trazidas à igreja brasileira é um plágio de músicas populares, de hits que estão disparados. Todas as vezes que trazemos para o âmbito do culto a Deus uma canção que não é genuinamente bíblica, que realmente não é para Deus, e hoje foi ministrado aqui canções que é exemplo de adoração a Deus, louvamos a Deus por isto, mas todas as vezes que trazemos algo diferente, estamos apresentando diante de Deus fogo estranho. Salmo 51, versículo 15, o salmista diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Uma paráfrase. Davi está dizendo assim: Senhor, coloque na minha boca as palavras certas, para que eu te louve. Salmo 22, versículos 22, 23 e 25, especialmente o 25, Salmo 22, 25, o salmista diz: eu te louvarei diante da congregação com o louvor que vem de ti. Como assim? É Deus quem inspira, coloca na nossa mente, no nosso coração, e esse louvor volta para Deus, como rendição, com ação de graças. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Qualquer canção que não obedeça aos padrões divinos de adoração e de louvor é a apresentação de fogo estranho. Irmão, por favor,
Na sua casa você pode ouvir qualquer estilo de música gospel que você desejar, mas no âmbito do culto a Deus tem que ser como Deus determina, Deus exige. Vou repetir, porque se não for, Ele não aceita, Ele reprova, Ele rejeita, e o culto é em vão. Muitos eventos acontecendo em nome de Deus, até em igrejas, reúnem o povo supostamente para um culto, para adoração a Deus, e cantam, e gritam, e pulam, e se emocionam, e não passa disso. Não há quebrantamento verdadeiro, não há choro verdadeiro, não há avivamento, não há mudança. O nosso louvor a Deus deve vir do próprio Deus, deve de origem nele, do Espírito dele para o nosso espírito, para a nossa mente, e de nós de volta para ele. Em terceiro lugar, fogo estranho pode ser nos dias de hoje. As falsas profecias, revelações, as supostas manifestações dos dons espirituais, ou dos dons de Deus, profecia, revelação, especialmente. Quem encontrar, leia para mim, por favor, Jeremias capítulo 23, versículos 31 e 32. Jeremias 23, 31 e 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei honra, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 31 e 32. Deus dizendo: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor, que usam da sua língua ou da sua linguagem, diz, irmão, essa. Ele disse. Você já viu por aí isso aqui? Olha, Deus falou comigo, Deus me disse, Deus mandou te dizer. E todo culto que vai, todo evento que vai, é 1 hora e meia, 2 horas. Deus me disse, olha, Deus me disse, Deus mandou te dizer, Deus me disse. E abrir a Bíblia e conferir textos que é bom, nada. E para você perceber o espírito do engano, do erro, muitos estão expulsando demônios, chamando auxílio de anjos. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Demônio só sai no nome de Jesus. E quem sabe disso percebe que o tal está sendo usado por um espírito de engano, porque demônio só sai no nome de Jesus e não com auxílio de anjo. Alguém está dizendo: um anjo me falou, um anjo me revelou. É engano. Quem fala com a gente é Deus. Quando o anjo vem, ele vem direto para você e diz: eu sou Gabriel, por exemplo, né? E entrega a mensagem. Usam da sua língua e dizem: ele disse, quando eu, o Senhor, não disse. Eis que eu sou contra os profetas que contam sonhos mentirosos. Deus não está proibindo contar sonho verdadeiro. Ele é contra os que contam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo. Verifique o texto. Quem é que erra por conta desses erros, por conta desses enganos? É o povo de Deus. Veja o texto. Porque não os enviei, nem lhes dei ordem, e nenhum proveito trazem a este povo. Vai ver, irmãos, a igreja que é cheia de profecia, cheia de revelação, todo momento, toda hora, 24 horas por dia. Qual o proveito, qual o fruto, qual o resultado benéfico? Todas as vezes que trazemos para o âmbito do culto a Deus uma falsa profecia, uma falsa revelação,
é a apresentação de fogo estranho, e quem está fazendo isso está em perigo. Em quarto lugar, fogo estranho pode representar ou simbolizar para hoje comportamentos bizarros, estranhos, esquisitos e antibíblicos. Toda vez que acontecer um movimento, um comportamento, olhe para cá, verifique aqui, busque um exemplo aqui, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. Na África está acontecendo e vai chegar no Brasil, porque o Brasil imita muita tolice. Alguém supostamente ministra sobre a congregação e fica o povo se tremendo, a tremedeira, e todo mundo se treme e acham gostoso aquele negócio. Eu estava me perguntando um dia desse, meu Deus, às vezes multidões tremendas, um mundo de pessoas reunidas, bom para pregar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e não fazem isso. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo: olha, a minha palavra eu só envio onde a valorizam. Jesus não dá, Jesus ensinou não dar as pérolas aos porcos. Pode ser a multidão que for, mas se não apreciarem, se não quiserem, se não tiver um desejo realmente de ouvir Deus falar, Deus também não vai. Eles vão enganando-se, sendo enganados, e muitos acabam entrando na perdição. Porque Deus é santo, Deus tem compromisso com a verdade, Ele é a verdade, e Ele se manifesta onde o buscam sinceramente. Culto é lugar de buscar a Deus, culto a Deus. Quando trazemos para o culto qualquer comportamento antibíblico, estranho, bizarro, esquisito, estamos apresentando a Deus como estranho. Vou repetir e enfatizar: quem faz isso está em perigo. Nadab e Abiú morreram, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Estou indo para a conclusão, já. E morreram perante o Senhor. Aqueles que eram para oferecer um serviço diante de Deus, morreram, fulminados por um fogo que saiu da presença de Deus. E é interessante que eles estavam ou ficaram com as suas túnicas e o seu corpo intacto, porque mais tarde aqueles dois parentes dele, nós lemos aqui, tiram eles puxando pelas túnicas. Eles foram queimados pelo fogo de Deus, mas não foram carbonizados, ou melhor, incinerados. Não ficaram só as cinzas, eles foram carbonizados e não incinerados. Os seus corpos foram retirados inteiros dali. Eles morreram perante o Senhor. Imagina os irmãos, alguém sendo chamado para pregar aqui e morre aqui no culto. Nem todas as vezes que alguém pregando morre no púlpito, o seu espírito vai para Deus. Imagina alguém entrando, sendo chamado para cantar a Deus, louvar a Deus, e morre. Precisamos ter cuidado. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Deus continua velando pela sua palavra, por aquilo que Ele ordenou, que Ele exigiu. Existem 4 tipos de morte aqui. Essas pessoas que agem dessa forma, com a apresentação de coisas estranhas diante de Deus no culto, estão vulneráveis. Primeiro, a morte física, como foi, por exemplo, o caso de Nadab e Abiú. Êxodo capítulo 32, versículo 39, Deus diz: eu sou o que mato e faço viver, firo e saro. Deus ainda mata, Deus ainda sara, mas Ele ainda mata. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana canta dizendo: o Senhor é quem abate e exalta,
Quem faz morrer, quem faz viver, quem faz descer dessa cultura e quem faz de lá torná-la subir. Deus ainda mata, ninguém se engane, Deus ainda mata. Um segundo tipo de morte que essas pessoas estão vulneráveis é a morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, estar na prática de delitos e pecado é uma morte espiritual. Muitos dos que ministram, muitos dos que cantam, muitos dos que pregam, muitos dos que dirigem departamentos na igreja estão mortos espiritualmente. Cuidado com a apresentação de fogo estranho. Terceiro tipo de morte, morte moral, baseado nas palavras de Jesus em Mateus 5:13. Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, não presta mais para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Morte moral. E o quarto tipo de morte a que essas pessoas estão vulneráveis é a morte ministerial. O ministério acaba, definha, fica travado, não vai para lugar nenhum mais. Lembram de Eli? Deus falava com Samuel, que era aprendiz e sacerdote, mas não falava com Eli, que era o sumo sacerdote. Morte ministerial. Lembram de Saul? Ungido por Deus para ser rei de Israel, mas terminou governando sozinho, porque no meio do caminho desobedeceu a Deus, clamou a Deus, fez consulta a Deus, e Deus não lhe respondeu. Morte ministerial. Aqueles que apresentam diante de Deus fogo estranho, que se atreve a fazer isso, morrem moralmente, ou espiritualmente, ou ministerialmente, quem sabe até fisicamente. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Nós estamos pensando de como Deus quer o culto. Tem que ser dentro das exigências dele, dentro dos padrões dele. Versículo 3, nós temos um lembrete de Moisés. E eu vou encerrar aqui. Moisés diz assim, depois que aqueles dois jovens morrem: isto é o que o Senhor falou. Deus já havia dito, Deus já havia falado, Deus já havia avisado, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus estava dizendo: quer ministrar, quer cantar, quer cultuar, quer adorar, quer fazer algum serviço para mim, quer se aproximar de mim, quer dizer que é meu, quer dizer que é usado por mim, eu vou mostrar a minha santidade em você, deixando você viver ou matando você. Quando o sacerdote era morto, o sumo sacerdote, ele entrava numa corda, né? Está lá no texto bíblico. No dia do perdão, o dia nacional, era o único dia em que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, para ungir aqueles utensílios, oferecer incenso e falar com Deus. Todo o povo ficava lá fora. Não era como hoje, que o povo entra na igreja, ficava lá fora. O sacerdote vinha, fazia todo o serviço dele e depois saía. E quando ele saía com vinho em paz, aí levantava as mãos, abençoava o povo, aí o povo glorificava, festejava, e aí era dias e dias de festa. E se ele morresse, os sinos na sua veste parassem de tocar, de soar, então ele era puxado, o povo entendia que ele havia sido morto por dentro do tabernáculo, ele era puxado por uma corda. Moisés está dizendo: olha, Deus avisou, Deus disse, Deus falou, e não deram ouvidos.
Aqueles que se aproximam de Deus precisam entender que Ele é santo. Inovação não, invenção não, mentira não, engano não, porque Deus é vivo. Deus está vivo. Na abertura da festa da igreja, no final de semana passada, no primeiro dia, irmãos, estava uma inquietação insuportável ali atrás. E eu pensando, meu Deus, nós estamos no culto. No domingo, a mesma coisa. O pastor teve que trazer aqui uma advertência, um lembrete, seguro, firme, mas muito necessário. Principalmente lá atrás, estava em irreverência. É a palavra, irmão, que eu tenho que dizer, é irreverência. Muita gente distraída, gente que saiu, usando a expressão exagerada, 300 vezes. E às vezes, por favor, os irmãos me entendam, os pais entendam, por favor. Às vezes a inquietação de uma criança pode não ser normal. Principalmente no âmbito do culto. A gente vê o culto no Antigo Testamento, por exemplo, capítulo 8 de Neemias, está todo mundo lá, inclusive criança de colo, louvando, adorando. E a gente percebeu como Deus queria agir naquele dia, e agiu. Deus libertou vidas, Deus falou. Mas é preciso estar atento. Tem muita gente aqui que recebeu de Deus dons, talentos, discernimento de espírito, visão, revelação. Meu filho, seja usado por Deus para fazer a obra de Deus, para travar qualquer obra do diabo. Nós estamos em um culto a Deus, e o culto a Deus deve ser como Ele exige. Não basta os meus dotes, a minha inteligência, as minhas ideias, tem que ser como Deus determina. Aleluia. Eu tive uma ideia interessante, mas será que Deus aprova? Será que está de acordo com Deus? Nadab e Abiú morreram, tiveram seu ministério findado na inauguração, não deixaram filhos, nem constituíram família, e ainda ficou como um mau exemplo para Israel. Pelo menos 3 vezes a Bíblia lembra isso. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor porque ofereceram fogo estranho. Você entendeu a mensagem? Diga amém. E como eu citei aqui, tudo que foi escrito para nosso ensino e para aviso nosso.